Agora a gente chama aqui o quarteto fantástico aí, vamos lá, vem cá, Tiago Alves, Marco Vinícius e Carlos Alberto. E Carlos Alberto, como é o cara de operações, aqui vai dar um show para a gente hoje, aliado a Tiago Alves também, que é o cara do jurídico aí, que vai comentar aí os dois, Marco Vinícius e eu pitacando aí. Quem é que fala primeiro aí? Pessoal, bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aí de conhecimento. Tema muito legal hoje, muito relevante, um tema que bem complexo, muitas vezes até adormecido no dia a dia dos postos, né? Eu costumo falar isso, que alguns postos não tratam o LMC como deveriam e deixam apenas para controlar no sistema. E aí, Carlão é o dono da bola aí, juntamente com o doutor Tiago. Vamos embora. Bora, quem é? Tiago? Vai. Bom dia a todos. É sempre um prazer e uma gratidão muito grande pela Nortear abrir aqui o espaço para Porto Seguro, para a gente trazer um pouco aqui do que a gente convive no dia a dia e informar um pouco mais aqui o que está sendo alterado, o que está sendo modificado aí no dia a dia dos postos. Acho importante a gente, de alguma forma, mesmo que superficial, trazer alguma informação. E hoje o tema é bem relevante, LMC. Não é isso, Carlos? É isso aí, gente. Bom dia a todos, né? O Marcos Vinícius, o Tiago e a todos que estão nos assistindo. Satisfação em estar aqui compartilhando mais uma vez conhecimento para revenda, que esse é um compromisso da Porto Seguro. Vamos lá, que tem muita coisa pela frente. Bora? Vamos colocar aí a apresentação, Cleiton. Isso aí. Deixa eu só dar os alôs aqui, quem chegou depois. Chegou aqui o Antônio José, o Jânio Souza, o Beto aí da Porto Seguro está aí, o Maxwell Flor, do presidente do Sindiposto, valeu, Maxwell, o Andriê, lá de Caicó, Rômulo Pires aqui também conosco aqui. Será que teremos baixa hoje? Teremos sim, vamos torcer para isso. Edivaldo Souza, Vitória do Rio Grande do Norte, Alexandre Torres, Grande Alexandre, Daniel Diogo, da 2D também de Guaratinguetá, São Paulo, Wagner Guedes, Antônio Henrique, Mara também aí está conosco aí, do Posto Alvorada de Mato Grosso, Fred, Rosimário Faustino dos Postos ON, valeu Rosimário, quem mais? Eric Tapajós sempre conosco aqui, professores a partir de outubro, devem esquecer o LMC físico, você vai saber agora. E Geraldo Lucena, meu sócio na Nortear Petro Grande, Geraldo. Vai lá, manda bala. Vamos lá. A resolução da ANP, que foi publicada agora, dia 5/9/22, que é a 884, e que a gente vai falar aí da forma digital que deve ser feita sobre perdas e sobras. Vamos aí, Cleiton, para o próximo. E aí tem um resumo do que a gente vai falar, a revogação da DNC de 92, que é a DNC 26, e a resolução 23, que vai deixar de valer, lembrando, no momento que a resolução 884 da ANP entrar em vigor, que é dia 3/10/2022. E a gente vai comentar de como fazer ele digital ou impresso, se solicitado pela fiscalização da ANP. O detalhe dessa portaria é que, além de tanques de combustíveis que a gente faz a medição do volume, pessoal, a gente tem que informar agora no nosso LMC o nosso estoque dos filtros de diesel, tá? As perdas e sobras do estoque, que era de 0,6%, permanece, só que agora ele nos dá mais uma obrigação aí, que a gente vai ver na próxima. E o período de conservação, que é de 6 meses, ou os últimos 5 anos, que precisa estar guardado no post que a gente vai comentar lá no artigo 6, lá no final. Vamos lá, Cleiton. O capítulo 1, ele já fala aí que o preenchimento do LMC deverá observar a numeração própria, sequenciada das bombas, tanques de abastecimento e filtro. Foi o que eu comentei anteriormente, que é comum que a gente, um bom número de revendedores em vários estados, a gente já falando de LMC,
o pessoal já fazia esse controle de tanque e de filtro, principalmente posto de rodovia, que tem muito filtro, e tem filtro de alta vazão, é um filtro que comporta mais combustível no seu reservatório. Agora, pela portaria 884, esse estoque do filtro ele precisa ser computado, precisa ser informado, tá? Então, no LMC, eu vou ter lá a medição do meu equipamento ou da vara de medição e mais computada a quantidade de óleo diesel que eu tenho no filtro. Carlos, eu não tenho a noção, então informa do teu fabricante, procura ver do teu fabricante qual é a quantidade de litros armazenado no teu tanque, no teu filtro. De acordo com o fabricante, ele vai dizer. Se tiver dificuldade, gente, é fácil. É medir o tanque, dar um retorno do filtro desse combustível que está no filtro e fazer uma nova medição. Lembrando que for fazer o retorno do filtro, para ter cuidado de manter o filtro no limite mínimo, porque se esvaziar a linha, vai pegar ar e você não vai conseguir puxar para botar esse combustível de volta, vai ter que dar uma bicada. Então, resumindo, não permitir abastecimento nesse momento. E não permitir abastecimento. Vai paralisar o abastecimento, fazer a medição, não vai permitir abastecimento, esse tanque vai ficar parado, vai dar um retorno do filtro e vai computar o que tem no filtro. Anotou lá, devolve o que tem no filtro e faz a checagem se realmente corresponde àquela quantidade de litros do filtro. Em resumo, mede o tanque, para abastecimento, mede o tanque, retorna o filtro para dar retorno do filtro até o limite para não pegar ar, mede o tanque novamente, o que acresceu é a quantidade que você tem no reservatório e só vida normal e vamos embora. Isso. Toda vida que for fazer o LMC, informar, além do estoque físico do tanque, eu agora tenho que informar o do filtro. Tá? E agora é o seguinte, se o filtro estiver sempre cheio, o tanque estiver sempre cheio, ok. Se por um acaso o tanque estiver vazio, aquele filtro ele secou também. Então tem que se ligar porque você terminou comendo aquele filtro que você tinha. Só se ligar nesse detalhe. E o inciso 2º, ele fala da escrituração. O LMC poderá ser efetuado eletronicamente, gente. Então, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de imprimir o LMC, mas a DNC, volto a dizer, a DNC 26 ainda fala da impressão do LMC até o dia que for entrar em vigor a 884. É o dia 2/10. A partir do dia 3 está valendo o eletrônico. Pronto. Então, o eletrônico está valendo. Aí eu vou fazer, Vanderlei, da forma eletrônica no meu posto. E aí, gente, cada um vai ter que ter o seu cuidado de como guardar esse arquivo, onde guardar. Por quê? Porque eu vou ter que guardar esse arquivo. Vocês vão ver lá na frente, no capítulo 3, no artigo 6º, onde eu vou ter que guardar esse arquivo por 5 anos. Então, precisa ter cuidado, armazenar ele em um local que onde, no dia que eu precisar para apresentar uma fiscalização, que aí já vem o artigo 3º, de forma digital ou impressa, quando notificado pela ANP, para apresentar ou enviar para o órgão fiscalizador. Então, isso é um tópico muito importante, Carlão. Então, ele diz o seguinte, na hora que for fiscalizado, você vai ter que entregar impresso para o fiscal. Então, entenda, se você não tem uma organização muito boa de arquivar esses LMCs eletronicamente, e você, na hora que for fiscalizado, ele vai exigir que você entregue impresso para ele, é importante, se você não tem organização, que continue fazendo ele impresso. Porque você vai ter que entregar impresso para ele. Estou certo ou errado, Carlão? Tá certo. Inclusive a fiscalização, o doutor ia complementar, mas eu acho que é isso, a ANP pode solicitar que seja enviada eletronicamente. Tá isso. Só para corrigir, assim, para deixar claro, é que vai a depender da escolha do fiscal. Ele vai poder exigir que seja apresentado de forma eletrônica, e aí certamente ele vai pedir para que seja enviado por e-mail ou que seja enviado um pendrive para ele, algum meio eletrônico disso.
ele vai, ou então até incluir no SEI, no sistema eletrônico da ANP, a informação, se lá tiver a capacidade, se for um período curto, eu acredito que seja possível. E aí ele vai dizer, olha, aqui eu vou necessitar do escrito, aqui eu vou precisar do eletrônico. Então, na notificação tem que ficar claro isso, até para evitar uma discussão sobre o cumprimento ou não. Já conhecendo um pouco da fiscalização que rege sobre o LMC, vai ser comum ele pedir o primeiro LMC do dia e o último LMC do correspondente mês. Para quê, gente? Para comparar a entrada e saída e ver se o seu estoque físico corresponde com o saldo de estoque que o seu LMC está dizendo. No mínimo, ele vai lhe pedir 2. O primeiro impresso do dia, do mês correspondente, e o último do mês. Pronto, é fato. Isso ele vai fazer, sem soma de dúvida. Não tenho nem medo de errar. Tá certo? Okay. O artigo 4º, ele já diz o que a gente comentou anteriormente, que esse LMC deverá ficar disponível no estabelecimento por um período mínimo de 6 meses. Ou seja, em conjunto com a documentação fiscal. O que é que eu quero dizer com isso? Que a partir de 3 de outubro, eu preciso ter um mês eletrônico, 5 meses impresso, e assim sucessivamente. Eu preciso ter os últimos 6 meses aí no meu posto, disponível para fiscalização. Só lembrando, quando a gente fala de LMC, o quanto é importante, Nélio, Marcos e Tiago, o LMC em uma empresa. Nós tivemos agora aí uma falta de acompanhamento, ou houve aí por invasão de um colaborador de uma rede de postos, um problema no sistema, aonde se teve essa rede de postos, uma perda de quase R$90 mil. Se esse posto analisar o LMC, no dia seguinte, gente, eu já identifico a perda. No segundo dia, continua a perda. No terceiro dia, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu já vou fazer. Então, a necessidade de se acompanhar o LMC diariamente. Não relaxe, porque a gente não está imprimindo mais todo dia, não. Tenha cuidado de analisar seu LMC diariamente. Cleito, pode ir para o capítulo 2 aí. No capítulo 2, ele fala da variação do estoque físico. Agora aí é onde eu preciso ter cuidado, que até então a portaria DNC, a 26 de 1992, o que é que ela fala? Que perdas e sobras não podem ser superior a 0,6%. O que é isso? E ele não me diz como é que eu devo fazer, porque eu devo fazer, se tiver perda acima disso. Então, no artigo 5º, caberá ao revendedor varejista a apurar as causas das variações. No inciso 2, ele já diz que deverão ser registradas no campo de observação do LMC a justificativa referente às variações superiores de 0,6. Então, já passa, Vanderlei, a ser nosso, eu, revendedor, ter o controle total sobre o meu LMC, e no momento que eu tiver uma perda ou sobra superior a 0,6, eu já devo estar atento para estar vendo e estar justificando por que aquele volume acima. Então, já o revendedor já fica com a responsabilidade. Ele já era obrigado a fazer isso para o meio ambiente, para o órgão ambiental. Se tiver qualquer contaminação, ele é obrigado a comunicar ao órgão ambiental de imediato. Que é o que a gente vai falar aí no inciso 3º, que você já está falando. Se você for um posto madeirado, um contrato com a sua distribuidora, ela lhe obriga a comunicar não só ao órgão ambiental, como a ela, porque se você não disser ao órgão ambiental, a própria distribuidora vai comunicar que tem um posto dela que teve um problema e que ela vai para dentro organizar junto com o revendedor. Então, isso aí agora é mais uma obrigatoriedade. Olha aí o que o inciso 3º diz. Caso o revendedor varejista não identifique as causas das variações,
deverão ser adotados procedimentos previstos em normas técnicas em vigor e na legislação ambiental. Tudo isso que você acabou de dizer. Então, antes, quando não se tinha um contrato com a companhia, eu tinha uma perda, não tinha que justificar nada, não tinha que ver nada, e agora cabe a eu, revendedor, inclusive o inciso 4º, ele diz o quê? Se detectado vazamento ou infiltração, eu devo, eu, revendedor, comprovar que um profissional ou uma empresa especializada, que também é outra exigência, faça esse serviço de manutenção. Que até então tinha revendedor que, quando tinha uma contaminação, ele tinha um caminhão próprio, eles mesmos retiravam o produto, ele mesmo devolvia a base, ele mesmo notificava. Não, senhor. Artigo 4º, ele diz que se tiver uma infiltração ou tiver uma, ele não fala aí da contaminação, mas eu já estou falando que é comum no recebimento do dia a dia, é comum, mas Carlos, você disse que é comum? É, gente, é comum. Quase toda semana eu recebo uma ligação para saber como é que devolve um combustível que foi contaminado no próprio posto. Isso é comum. Então, assim, se detectado essa situação, deverá ser comprovado no campo de observação do LMC a empresa e o profissional especializado que fez essa manutenção desse serviço. Tá certo? Então, aí a gente já dá um alerta para você que está salvando seus arquivos eletronicamente, e ele exige que você tenha um dossiê aí do profissional que fez o serviço, que você escaneie esse documento que foi reparado e salve junto do LMC com o arquivozinho que você terá naquele dia, tente colocar de uma forma que ele fique um abaixo do outro, porque na hora da fiscalização ele vai pedir esse documento, e se você tiver tudo arquivado direitinho eletronicamente, vai ficar fácil para você comprovar. Senão você vai ter que achar numa pasta, tal, é mais complicado. Imagine isso, daqui a 3 anos eu achar um relatório de manutenção do meu tanque que foi feito por uma determinada empresa. Diga aí. Então, gente, é a dica que Nélia acabou de dizer aí. Doutor, querendo contribuir com alguma coisa? Tá bom? Tô tranquilo? Não, você tá dando show, Carlos. Então vamos lá. Cleito, capítulo 3. Capítulo 3, ele fala da disposição final. Pessoal, quem tiver dúvida quanto ao LMC, coloca aí no chat que Marcão já vai passando aí os questionamentos. O artigo 6º, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, ele diz que a partir da vigência desta resolução, haja registro da movimentação de combustível dos 5 anos anteriores ao dia corrente. Aí é uma interpretação jurídica que eu gostaria que o doutor me ajudasse aí. Vai lá, doutor. Vamos lá. Esse aí é muito importante, interpretar bem esse artigo, porque eu já vi aí algumas perguntas questionando se já devo esquecer meu LMC escrito, né, o impresso. Não pode. O que está sendo autorizado agora é a forma eletrônica a partir de 3/10, tá certo? Sendo que há uma obrigação de guardar os últimos 5 anos. Você tem que ter no posto os 6 meses últimos dentro do posto. E a partir disso para trás, ou seja, de 6 meses e 1 dia até completar os 5 anos, você tem que estar com ele arquivado em algum lugar. Pode ser no posto ou fora do posto, mas isso tem que permanecer ainda arquivado para que não haja nenhum tipo de demanda de algum órgão público sobre o LMC e você não tenha. Então, isso vai gerar uma multa caso não tenha, tá? O posto ele pode ser penalizado por isso. É muito importante que você entenda o que está sendo descrito na lei, que é autorizar que você tenha ele escrito e agora só os últimos 6 meses no posto. Antes não tinha essa obrigação, não descrevia se era no posto ou fora do posto. E agora sim, você tem que ter certeza que tem que ter os 6 meses no posto e os últimos 5 anos. Então, não adianta descartar ou excluir
meses, esses anos anteriores. Ou seja, a cada mês que você passa com ele eletronicamente, você descarta um mês do escrito lá atrás. E assim vai. A cada mês que vem a partir de agora, você mantém ele eletrônico e descarta o mês dos últimos 5 anos. E, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, antigamente não tinha especificação dos últimos 5 anos, né? Você tem que guardar pela vida toda. Os últimos 5 anos a gente nós orientávamos da Porto Seguro, devido ser um documento fiscal. E Marcão aí, que é contador, domina muito bem essa área, sabe que um documento fiscal de uma empresa deve ser guardado no arquivo morto por pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Tem contabilidade que guarda até 20 anos o arquivo escritural. Não é assim, Marcão? Exatamente, Carlos. Ainda no capítulo 2, surgiu uma dúvida aqui do Érico Tapajós, onde nós tratávamos das perdas acima do 0,6%, né? No caso da perda acima do permitido, Tiago, há corresponsabilidade da companhia também? Aí depende, né, Carlos? Aí você está falando do recebimento ou do seu controle de estoque? Ele está falando do recebimento. Se o LMC estiver dando uma falta acima do permitido, se a companhia é responsável por esse dano. Isso. Aí cabe a você, no ato do recebimento, comparar o volume recebido. Seta, se o carro está no nível, bem direitinho. Aí vem aquele recebimento e combustível. E aí... Se tiver errado, você devolve. Se tiver errado, você ou complementa, entra em contato com seu assessor, com sua companhia, dizendo, amigo, a partir de hoje a perda é de minha responsabilidade, mais do que nunca, eu preciso receber na seta. Isso quer dizer, o volume que está aqui em cima do caminhão não corresponde ao que eu sou orientado a receber, que é o combustível na seta. Ele está abaixo da seta. Eu vou ter que botar para o meu bico, complementar o que está faltando através do bico, emitir uma nota e dizer, para completar, aí chama o motorista para ser testemunha, que está faltando, o motorista vai concordar que realmente está faltando, não é só você que está vendo, é você e o motorista, entra em contato com a companhia ou com o seu assessor e diz, amigo, eu vou completar aqui o tanque para poder receber o produto. Eu acho sim que a responsabilidade é da companhia de entregar o volume correto. Isso é extremamente importante porque você regularizou seu tanque. Porque na hora que você colocou no balde aferidor, ou você botou direto lá na escotilha lá, o seu bico, se ele alcançar lá, e ele completar até o nível, deu lá, sei lá, 5 litros, 10 litros, 20 litros, o que for até completar, e você devolveu para dentro do tanque até ele ficar dentro da seta, então você recebeu um produto legal, você emitiu um cupom para quem direito e você regularizou o seu estoque, você recebeu todo. Ponto. Eu só queria, Marcão, se a gente pudesse adiantar a apresentação e deixar as perguntas para o final, porque aí a gente fica à vontade para liberar o Cleiton. Vamos lá, Cleiton. Próximo capítulo. Aí vem os campos de observações, gente. Observações deverão ser informadas. Aí, número de tanques com suas respectivas capacidades nominais e o número de bicos existente na primeira e na última página relativa a cada combustível. Então, observe. Mas, Carlos, meu LMC já tem isso. Pronto, só veja se seu LMC está de acordo com o que a portaria está querendo. O número de tanques, tá certo? Com suas capacidades nominais e o número de bicos existentes. Ou seja, o tanque 1, ele tem X volume, o tanque 2, do mesmo produto, ele tem X volume, e tais bicos puxa do tanque 1 e tais bicos puxa do tanque 2. Então, precisa deixar isso claro, tanto na primeira página como na última página. Lembra quando eu disse lá no início que o fiscal ia pegar a primeira e a última página? Está aí, a referência. Por quê? Porque eu vou pegar o volume de cada tanque com o volume de cada bico correspondente com o encerrante e eu já vou fazer uma dedução de quanto entrou no seu estoque e de quanto saiu pelo bico
e já vou matar a charada. Eu, fiscal, fazendo isso. Então, é o que vai acontecer. Outra observação importante, ainda no campo de observação, instalações ou retirada de tanques e bicos. Se eu fizer uma alteração, que hoje é comum, eu ter um produto que eu vendo que tem pouca movimentação e eu trocar por um de mais movimentação, eu preciso colocar no campo de observação que aquele tanque daquele produto com tal estoque foi retirado e dado um descarte final, aonde em tal data entra em operação aquele combustível referente àquele estoque que está sendo recebido e numerando o número de bicos, no item 13.2. A troca ou modificação de encerrantes. Pronto. Era comum que a gente guardasse apenas o quê? O documento da manutenção. Agora, eu preciso ter a troca ou movimentação do encerrante, o CNPJ e o número do relatório da manutenção da empresa, credenciada pelo Inmetro. Então, não basta eu só ter o relatório. Eu preciso, no campo de observação, que é o item 13.3, fazer a referência, dizer que aquela bomba passou por manutenção, onde houve alteração do encerrante devido a uma descarga elétrica, que aí vai ser o que o mecânico descrever no relatório, gente. Pergunta ao mecânico, meu amigo, a gente está trocando o encerrante dessa bomba por quê? O que foi que houve? Que a gente está trocando a placa. Não houve um... Pronto, relata, pede para ele relatar no relatório, e o mesmo relato a gente faz no campo de observação. O relatório dele vai deixar claro isso, tem que ter um motivo. E esse motivo você transcreve para as observações do livro. Ponto. Se ele não botar o motivo, exija que no laudo dele tenha um motivo. Positivo. Isso mesmo, Vanderlei. E exige a gente. Eu preciso saber. Não é só tirar o encerrante final. Peraí. O que é que você está fazendo na bomba? Pessoal, vejam que agora a portaria, o que a gente antes trabalhava com achismo e justificava para o fiscal. Não, mas isso não está na portaria. Isso, aonde é que diz isso? Está bem claro. E outra coisa, o relatório, sempre uma empresa credenciada pelo Inmetro, viu? Tá certo? O 13.4, transferência de produto entre os tanques, que antes se fazia de uma forma aleatória, agora é permitido, tá certo? Só que ele pede para fazer a notificação no campo 13.4. Aí fica o alerta na parte operacional de quem for fazer essa transferência, usar as medidas de segurança cabíveis, capacitar os profissionais para isso, tomar todas as medidas de segurança, evitar fonte de ignição, corrente elétrica, centelha elétrica, para que não haja um acidente nessa transferência de produto. Isolar a área, principalmente da linha que vai estar de um tanque para outro, e principalmente pouco preocupação que as pessoas às vezes não têm. A bomba de transferência ela tem que ser blindada, ela tem que ser à prova de explosão, e nem toda ela o é. Então, tomar cuidado com isso. Eu, Carlos Alberto, costumo dizer que eu prefiro botar uma equipe na pista chamando para ir lá para o bico que tem combustível do que transferir o produto para outro tanque. Bota o pessoal, faz um dia de bom dia e tal, leva todo mundo lá para o bico que está cheio de produto do que transferir para outro tanque. É muito mais seguro. Carlão, essa transferência é só dentro do posto, né? Se eu tiver o mesmo CNPJ, eu não posso transferir de um posto para outro, não. Isso não trata hipótese alguma. De hipótese alguma. Isso é uma transferência entre tanques dentro do mesmo próprio revendedor. CNPJ. Do mesmo revendedor. Mesmo CNPJ. Mesmo CNPJ. Porque o mesmo revendedor, se ele tiver 3 postos, ele não pode transferir de um posto para outro, não. Mesmo que seja filial. Isso, não. Se está falando de um tanque de um CNPJ para o mesmo tanque de outro CNPJ. Para outro tanque do mesmo CNPJ. Isso mesmo. Do mesmo produto. Mesmo produto. Eu não posso fazer a transferência entre filiais, não. Tá bom? Próximo slide aí, Cleiton. Ainda em observação, o que a gente já falou anteriormente, e aí se repete, que as variações superiores a 0,6
tanto contra o consumidor como a favor do consumidor, tem que ser justificada no campo de observação, gente. Tá certo? Não tem como fazer. Se tiver uma variação maior do que 0,6, e aí a gente precisa fazer a notificação e fazer a justificativa no campo de observação. E outras informações relevantes, tá? Aquilo que eu mencionei anteriormente. Houve alguma situação onde eu deixei interditada uma bomba, tá? Que eu vou, no próximo slide aí, eu já vou falar disso. Mas uma observação relevante, na anterior ainda, Cleiton, na anterior. Uma informação relevante. Eu estou sem comercializar o etanol no meu posto há 15 dias. Lembra lá no capítulo 1, onde eu disse que mesmo sem eu comercializar o produto, eu preciso estar emitindo o LMC? Aí, no campo de observação, é uma informação relevante. Produto não o referido combustível não foi negociado durante esse dia. Além dos encerrantes, eu coloco a informação relevante para o fiscal ver que está sendo impresso todo dia sem movimentação. O próximo slide, Cleiton. E aí vem a estrutura do LMC. O que a gente já fazia no LMC, a entrada de nota fiscal, referente ao dia, com o volume, tudo isso que a gente já fazia, vai continuar fazendo, tá certo? Aonde no inciso 2º ele diz que deverá completar, no mínimo, as seguintes informações do anexo, que é comprovar a movimentação de compra e venda de combustível, movimentação de venda com divisão de volumes comercializados por cada bico. Próximo slide, Cleiton. Entradas e saídas de combustível, que a gente já é comum acontecer isso, da entrada e da saída diária. Preço de compra e de venda dos combustíveis comercializados. Quando eu dou entrada no meu LMC, eu digo o preço de compra e digo o preço de venda do dia. Deverá observar a numeração própria, sequencial das bombas, dos tanques de abastecimento e filtro. Então, lembre-se que eu preciso dizer no meu LMC qual é o número de cada tanque. No momento que eu digo aí que eu preciso, deverá observar a numeração própria, o preenchimento do LMC deverá observar a numeração própria. No meu entendimento, doutor, me corrija se eu estiver errado, é a própria numeração de folha, a numeração de tanques e a numeração de bicos. Exatamente. Tá, então, assim... Só para dar um reforço nisso, Carlos, geralmente, quando você cadastra seu tanque lá e você registra no sistema você bota lá, você aprova, você tem lá um painel lá, que você tem tanque 1, tanque 2, tanque 3, você aprovou isso lá no meio ambiente. Aquela numeração está lá, você está dizendo para o meio ambiente que o tanque 1 é da gasolina, o tanque 2 é do etanol, tal. Essa numeração ela deve ser respeitada e trazida para tudo, porque a referência não pode você ter um documento, um tanque com uma numeração, você ter no sistema outro, e você usar no dia a dia outro. Então, tem que ser tudo a mesma coisa. E às vezes... Pois não, mesmo. Doutor, vá lá. Não, isso mesmo, tem que estar tudo igual. Isso, a sua colocação vale R$1 milhão de informação. Quando a gente leva a planta, o projeto inicial, lá para o órgão ambiental, eu disse nesse projeto que eu tenho 5 tanques, o tanque 1 correspondente a tal produto, o tanque 2 a tal produto, o tanque 3. Não precisa estar mudando de numeração, não. É seguir o que está no projeto. Do mesmo jeito eu vou cadastrar no sistema e do mesmo jeito que está no sistema é o que vai estar no LMC. O fiscal vai checar e dizer assim, qual é o número do seu tanque de etanol? Aí vai estar lá no tanque 3 e qual é os bicos que puxam do tanque 3? O bico 4 e o bico 5. Pronto. E tem pessoas que gostam de numerar a bomba por uma questão de facilidade própria. Aí se você numerou suas bombas e está um número na bomba que você está dizendo que é 1, no sistema ela tem que ser 1. Não pode ter 2 no sistema e 1 fisicamente lá, porque isso vai dar BO. É passivo de multa aí, porque hoje tem uma obrigação legal. Pronto. O inciso 1º a gente já comentou sobre isso, tá?
que deverá observar a numeração própria na questão da bomba, dos tanques e dos filtros, tá? Então, lembra que a gente falou também no filtro anteriormente, tá? Que o filtro corresponde a um tanque. Aquele filtro, e a gente sempre passa aquela observação. Cleiton precisa ir. O próximo slide tem mais alguma coisa? Pode passar aí, Cleiton. Pode passar, Cleiton. Não, aí não, terminou. Volta. E a gente fica agora nos comentários e nas dúvidas aqui. Pode ser? Pode, sim. Cleiton, obrigado aí, valeu. A gente fica aqui, volta nas 4 aqui e vamos embora bater papo aqui agora. Pronto, pessoal. A última observação era a questão de acompanhar o seu LMC diário, tá certo? O que eu disse já anteriormente, que a gente deve fazer um acompanhamento. Não é só fazer a impressão, não é só guardar o arquivo eletronicamente, não. É fazer comparação dos números. Quanto eu tinha de estoque ontem, quanto eu vendi e quanto é o meu estoque hoje, deduzindo a venda de ontem. Tá certo? Vamos lá, Marcão. Tem algum questionamento aí? Marcão, liga a pergunta aqui que eu boto no ar aqui. Quem é? Vamos lá. Nós temos uma dúvida aqui do João Jacome, nosso cliente especial. Quando chegam 2 produtos na mesma nota e nos tanques só cabe um dos produtos, como devo proceder? Esperar para o dia seguinte o produto que não cabe no segundo tanque? E aí? João, a própria portaria, eu não me lembro qual é o artigo, mas ele fala que eu só devo fazer a compra do produto correspondente ao volume que está disponível no meu tanque. Se eu tenho um tanque de 15 mil litros, eu tenho 10 no momento do pedido, e eu peço mais 10, só vai caber 5 mil no meu tanque. Isso é fato. E aí corre o risco do posto revendedor ser multado, porque o combustível está em cima do caminhão-tanque e ele vai notificar com o estoque sobre rodas. Eu estou com uma capacidade acima do permitido no meu tanque, no meu próprio posto. É preferível que você faça uma nota de devolução para a sua companhia e ter outra nota para você ficar calçado nesse tipo de coisa. Ele pode até ficar sob roda, mas com a nota separada dentro do caminhão. Não cabia, desce no dia seguinte. É isso que eu ia orientar. Aí, nesse caso, João, devolve o excedente, porque realmente não pode ficar no posto, sob rodas, e faz a nota de devolução desse excedente, para que Você comprovou para o fiscal, sem ele pode vir depois no seu posto e lhe dar uma multa do tamanho da pista do trem, porque você se denunciou ali e você comprou a mais do que cabia. Está feita a multa. E, gente, se esse caminhão está fazendo entrega, deixa para vir por último, João, para o seu posto. Não vem por primeiro, faz as demais entregas, ganha tempo aí, até que você diga assim, rapaz, pode vir que cabe aí os 10 mil litros no tanque. Aí ele vem para o seu posto. Respondido? Respondido, né? Falamos aqui também, uma pergunta do seu Eduardo Pinheiro Borges, também cliente especial nosso, com relação à transferência de produtos entre filiais, né? Já falamos sobre isso. Com relação, aqui já uma pergunta do Eric Tapajós, da Rede Smart Castanhal. Em caso de descarregamento errado, erro de produto, como devo proceder? Como registrar no LMC? Você diz a contaminação do produto, Eric. Você recebeu um produto e houve a mistura desse produto, 2 produtos dentro de especificação. Vamos lá. Erro de produto. Ele botou um produto, gasolina dentro do diesel. Pronto. Aí eu vou ter que fazer uma nota de devolução para a companhia da retirada. Chamar uma empresa, como está lá na portaria, chamar uma empresa para fazer a retirada desse produto contaminado do meu tanque e fazer uma nota de devolução desse produto para a empresa que transportou o produto para você. Aí ele pergunta em seguida aí. E como registrar isso no LMC? O acontecimento, que, de acordo com o relatório emitido pela empresa, houve a contaminação de X litros de produto, aonde foi retirado o estoque
do meu tanque, número tal, de tantos litros, mas você vai dar o recebido, né, Carlos? Você dá o recebido e dá a saída, não é isso? Você dá o recebido no produto que você contaminou e depois vai dar a saída através da nota de devolução da quantidade de produto que foi retirado de todo o estoque que a distribuidora vai levar para fazer a descontaminação. Lembrando a todos que isso é uma operação muito complexa, precisa estar todo mundo alinhado, você tem que estar com o seu assessor sabendo do assunto, a base distribuidora tem que saber, a base tem que disponibilizar o local para fazer o recebimento desse produto. Vai ter um custo do caminhão ficar parado na base até ela ter um trabalho de limpar esse produto até para receber. Vai ter um custo de limpeza desse produto, vai ter uma perda de produto, ou seja, se certifique com o seu assessor, com a sua companhia, como fazer, até a emissão da nota, cada companhia tem um jeito específico de tirar a nota, então é uma operação complexa, não pode ser feita de qualquer coisa e mandar lá para a base, que vai chegar lá e vai ficar batendo. E mais, esses casos aí, é muito importante saber de quem foi a responsabilidade, se foi do operador do caminhão, ou do próprio posto. Porque esses custos que ele falou todinho, todos eles deverão ser arcados por quem foi responsável. Isso. Se o dono do posto indicou, ou a pessoa lá do posto indicou o tanque certo, o produto correto, e o cara, na hora do descarregamento, foi ele quem abriu a válvula do combustível errado, ali é ele o responsável. Pronto. Gente, recebimento de produto é uma das operações mais complexas que tem no posto e onde tem maior cuidado. Então, não adianta ter uma pessoa nervosa, atabalhoada, com a cabeça em 3 coisas para fazer. Quem vai para ali... Sem treinamento. Tem que ser treinada, né? E vale a pena lembrar que quando isso acontecer, de imediato esse tanque precisa ser interditado. Sim. Bomba paralisada, abastecimento. Não tem, não. O produto não se contaminou ainda, não. O que tem na linha, o que tem no filtro, não foi contaminado. Esquece. Essa operação precisa ser paralisada. Não pode mais haver venda por esse bico que houve a contaminação do referido produto. E não é da ordem dizendo que não abasteça, não. É ir lá e botar um cadeado ou um enforca-gato, é isolar o bico mesmo, porque senão vai ser abastecido por alguém que não escutou, que não entendeu e vai dar problema. E o prejuízo vai ser maior porque o cliente vai voltar com o produto contaminado. O que mais, Marcão? Tem uma observação importante aqui do Alexandre Torres, né? Apesar de nós termos falado aqui com relação ao estoque do filtro, ele pergunta, o formato do LMC vai mudar, no caso do diesel, com um campo a mais para colocar o estoque do filtro, ou vamos ter que somente somar o estoque do tanque e registrar? Não. Se a gente voltar lá na portaria, aonde fala do estoque escriturado, ele diz que na página 1ª do livro eu preciso constar o estoque do meu tanque e do meu filtro. Então, que filtro é esse? É o filtro número 1, se eu tiver um posto de rodovia que tem 6 filtros. Tanque 1, correspondente ao filtro número 1. Tanque 2, correspondente ao filtro número 2. A medição do tanque mais o estoque físico do filtro. Aonde a gente já identificou que o filtro tem 500 litros ou 800 litros, depois que eu fiz aquela comparação. Quando eu fizer a medição do tanque, e a somatória vai ter o total do filtro. Deu para entender? Perceba a complexidade disso. Às vezes você tem 3 tanques para o mesmo filtro 1. E aí tem que estar lá vinculado. Tanque 1, filtro 1, tanque 2, filtro 1, tanque 3, filtro 1. E aí ele vai fazer a composição geral com aquele volume do filtro específico. Positivo. Existe alguns postos de o LMC, o total, aí os sistemas é quem vão fazer esse ajuste. Que além da medição do tanque mais o filtro, eu vou ter X de volume de litros. Exatamente. Tá certo? Exatamente isso. Ok, Alexandre? Próxima pergunta, Marcão. Também uma informação aqui do Edivaldo Souza, né? Carlos, seria melhor deixar o produto na carreta para balancear no estoque no caso da transferência de produto? Deixar
o estoque na carreta para balancear como? Eu não entendi não, Edivaldo. Tira de um tanque, bota na carreta para depois ir para outro tanque? Não entendi. É isso que ele quer dizer? É uma possibilidade de você jogar para um caminhão e depois levar o caminhão para o tanque e descarregar. É uma operação mais segura. Tá. A transferência de produtos. Eu posso transferir o produto para um tanque. Gente, pode ser. Eu lembro, eu volto a dizer que a operação ela precisa ser feita pelo revendedor, agora de uma forma segura. Se o tanque é distante um do outro para transferir, aí eu faço a transferência para a carreta e aí eu determino através lá da setinha que aquele tanque ali saiu 5.000 litros, até porque o tanque da carreta já está ferido, eu tenho uma precisão nisso aí. Agora eu preciso ter cuidado também com as medidas de segurança. É como eu estou dizendo, essa transferência é a última das últimas hipóteses. Mas se acontecer, que seja feito com toda segurança. Carreta aterrada, sinalizada, ou a pessoa que está fazendo ter conhecimento da operação, ter conhecimento do risco, ser capacitada, ser treinada, para caso aconteça um sinistro, para quem ela informar, para quem ela avisar, como fazer, e de uma forma bem, mas bem segura mesmo. Eu vou fazer aqui a voz aqui do fiscal. Tome muito cuidado, porque pode passar um fiscal lá e achar que você está comprando produto ou está tirando produto para alguma coisa ilícita. Então, se certifique do que você vai fazer e deixe essa operação muito transparente, através de comunicados internos. Se você vai contratar um transportador, que deixe claro nessa solicitação que você precisa para fazer uma transferência entre tanques, que você deixe todo documentado para você poder explicar até o fiscal, não, isso é uma operação assim, está aqui, ó, eu fiz, eu contratei para isso, o motorista, não, a gente foi contratado com essa finalidade de só levar de um tanque para outro dentro do próprio posto, para depois você não ter que explicar o que não tem explicação. Nélio, um dia desse a gente viu na rede social o pessoal fazendo o teste de estanquidade dos SAMPs de descarga. E o camarada filmou no posto dizendo que o frentista estava misturando água com combustível. Isso. Ou seja, ninguém botou um cone, ninguém botou uma placa de identificação. Então, assim, pessoal, se for fazer essa operação, que essa operação ela não é rotineira no seu posto, ela não pode virar uma rotina. Que seja feita uma única vez, se necessário. Agora, que se for necessário fazer, que faça com segurança. Tá bom? Com transparência e segurança. Uma pergunta agora do Antônio José Azevedo, aqui eu faço para você. Vocês da Posto Seguro possuem treinamentos online? Nós temos treinamentos, sim. A plataforma online está em fase final de disponibilidade aí para o mercado, mas hoje a gente tem treinamento online que a gente pode fazer para toda a rede do Brasil. É só entrar em contato conosco através do próprio site lá que você tem acesso, postoseguro.com, onde você vai ter acesso a toda a nossa plataforma. E você também tem como ligar, aí liga no telefone da empresa e faz lá uma solicitação de um orçamento, de um treinamento específico, que a gente faz com o maior prazer, e um treinamento muito completo e voltado para o dia a dia, por pessoas que sabem o que estão falando. Então, aqui ninguém está adivinhando o que fazer, não. É experiência pura aqui. Qual o telefone, Marco Vinícius, que ele pode fazer a solicitação de treinamento? Antônio e os demais, 84-DDD 99623-2252. 849-9623-2252. Antônio, se puder registrar o nome do teu posto aí no chat, agradecemos. E aí, Nélio, acho que para o doutor Tiago, né, a contribuição do Eric Tapajós. Professores, então, futuramente, esse registro digital do LMC poderá ser cobrado o envio obrigatório eletrônico aos órgãos fiscalizadores? Sim. A intenção da nova resolução é justamente começar a eliminar papel, né? Não é mais comum, nem em órgãos públicos, a gente se tratar com os órgãos públicos através de papel. Agora tudo é eletrônico, a própria ANP
os processos estão todos sendo eletrônicos. Existe um SEI, o sistema SEI, né, o Sistema Eletrônico Integrado, que a ANP vem cada vez mais utilizando isso e exigindo que seja respondido por ele também. Então, a intenção é essa. Vai chegar um tempo que, de fato, tudo vai ser enviado eletronicamente. A gente está na fase de transição. A verdade é essa. Já anteriormente, já houve essa especulação, quem está na revenda deve lembrar disso muito bem. Há uns 5 anos, exatamente, há 5 anos, existia essa especulação de que os LMCs ia ser enviado eletronicamente. Aí o que era que se justificou na época? Que tinha posto do interior que o município nem internet tinha, não tinha nem como se comunicar através da internet. E isso foi esquecido no tempo, que não é a realidade de hoje, né? Então, acredito que poucos municípios aí talvez não tenham sinal aí de internet, onde tem um posto revendedor, talvez praticamente 99% dos municípios tem aí um sinal de internet. Eu acho que a pergunta de Sérgio Santos é válida e merece um comentário aí. Não. No caso de feriados prolongados, em que precisamos comprar acima da quantidade do tanque para o estoque, o que fazer? Já que faz parte do combustível estará no caminhão. Esse caminhão tem que estar em trânsito, ele não pode estar dentro do seu estabelecimento. O tempo que ele vai levar para chegar no seu posto, aí é o tempo necessário dele descarregar. Mas você não pode ter dentro do seu pátio um caminhão com nota esperando para descarregar. Isso aí é estoque sobre rodas e é passível de autuação. Exatamente. É comum até uma abertura de um posto que é dado uma promoção de inauguração, alguma coisa, ser vendido uma quantidade de combustíveis acima do estoque dos tanques, e não é legal que um caminhão-tanque fique lá dentro do posto esperando o estoque sendo reduzido para reabastecer. É o que o Nélio disse, esse caminhão tem que ficar circulando. Ele não pode estar dentro do posto. Ou até estacionado numa garagem. Ele não pode estar dentro do posto. Aí onde ele vai estar, eu não sei. Aí... Só não pode estar lá dentro do posto. Exatamente. Vamos lá. Mais pergunta, Marcão? Eu acho que foi, né? Tem aí 1 hora e pouco já de live, já foi o que tinha de dar aqui. Algum comentário final aí, pessoal? Pessoal, estamos à disposição de toda a revenda, né, com o nosso propósito desde o início da empresa, realmente capacitar a revenda. Essa é uma resolução quente ainda, né? O Carlos parou e foi estudar e preparou aí com muito carinho e atenção esse material, como o Tiago falou no início, bem objetivo. Temos muitas observações ainda a colocar, mas em função do tempo, realmente foi bem sucinto. E gratidão aí, Nélio, mais uma vez. Vamos para o próximo tema. Um abraço a todos, excelente sexta. Valeu. Só agradecer aqui também, Nélio, o espaço, viu? O tema de hoje muito relevante. Sexta que vem teremos outro tema muito importante. Então é só agradecer o espaço e quem tiver alguma dúvida, entrar em contato, que a gente está aberto aqui para esclarecer qualquer dúvida. Abraço a todos, bom final de semana. Show de bola. É isso aí, pessoal. Inclusive, no EAD ia estar disponível, já estava disponível a capacitação para o LMC, mas a gente teve que fazer ajuste, fizemos ajuste essa semana, adequação à nova portaria, e já em breve vai estar lançado aí um treinamento de forma EAD com detalhes bem relevantes do LMC. Um abraço a todos, gratidão, bom fim de semana. Sextou. Beleza, galera. Grande abraço. Amanhã a gente vai ter um podcast da Norte Petro, que vai ser fantástico. Vai estar com nosso amigo lá. Deixa eu pegar aqui. Do ex-CEO do Grupo Corujão. Deixa eu ver aqui, para passar aqui informação aqui na íntegra para vocês aqui, que vai ser fantástico. Douglas Reis, ele tem um painel, tem uma empresa que tem um dashboard
de acompanhamento de posto de gasolina, que é fantástico. Binks, vale muito a pena. Binks. Amanhã Binks, amanhã 9h30 a gente vai estar juntos aí, vai ser um podcast maravilhoso e aguardo vocês lá. Valeu? Até amanhã. Valeu, galera. Até a próxima sexta-feira com a mesa redonda Porto Seguro. Valeu. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção, caminho pra você. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer. Ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer. Nortear pra você. Associe-se ao norteapetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear pra você.